Pare e ouça. Quando o dinheiro acaba e o medo chega, Deus vira tudo nesta oração. Quando o dinheiro acaba, quando a mente se enche de perguntas que você não consegue calar e quando o medo começa a ocupar cada espaço do seu coração, algo dentro de você sente que precisa parar e ouvir uma voz diferente da sua própria ansiedade. E se esta voz estivesse chamando você agora? E se esta oração fosse exatamente o que sua alma tentou encontrar nos últimos dias enquanto você fingia estar bem? Não existe coincidência quando a dor aperta e um conteúdo espiritual cruza o seu caminho. Há momentos em que Deus interrompe o ritmo da vida para fazer você perceber que Ele ainda está no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Por isso, este vídeo não é apenas uma oração. É uma convocação para que você se aquiete por alguns minutos e permita que Deus volte a ser o centro da sua força. Se você está aqui, existe algo acontecendo dentro de você que talvez nem tenha conseguido explicar. Uma mistura de preocupação com sensação de falha, vergonha por não saber como resolver o que está à sua frente e um peso que parece se arrastar com você de manhã até a noite. Você tenta se mostrar firme, tenta demonstrar que tudo vai dar certo, mas no fundo, sabe que essa luta está drenando sua paz. Deus conhece exatamente o ponto onde sua confiança começou a vacilar. Ele viu quando você tentou esconder lágrimas, quando o desespero bateu e quando você perguntou silenciosamente se ele ainda estava ouvindo. O medo chega como uma tempestade, e quando chega, tenta convencer você de que não há saída, que nada vai mudar e que você está sozinho. Mas Deus não trouxe você até esta introdução para abandonar você no meio do caos. Ele quer reorganizar o que você acha perdido e reacender uma esperança que talvez você tenha deixado morrer. Por isso eu peço que você não saia deste vídeo. Permita que esta mensagem caminhe com você até o final. Deus tem algo específico para entregar ao seu coração hoje, algo que não pode ser ignorado, algo que precisa ser ouvido no silêncio da alma. Antes de seguirmos, quero pedir algo de forma sincera e necessária. Se você deseja continuar recebendo palavras que fortalecem a fé nos dias mais difíceis, se deseja fazer parte de uma comunidade que caminha junto nas batalhas financeiras, emocionais e espirituais, inscreva-se agora no canal. Isso sustenta este trabalho e permite que mais pessoas, que talvez estejam passando pelo mesmo desespero que você, encontrem esperança quando mais precisam. Seu like também tem poder. Quando você clica em gostei, o YouTube entende que esta oração tem valor e começa a entregá-la para pessoas que acordaram hoje com o coração apertado e sem direção. Você se inscreve e deixa seu like não por obrigação, mas como um ato de fé e apoio àqueles que ainda vão chegar aqui em busca da mesma ajuda que você está buscando agora. Agora, acalme o coração e permita que cada palavra toque você com profundidade. Continue comigo. Há algo que Deus quer revelar no próximo momento deste vídeo, e esta revelação pode ser o início da virada que você já não acreditava mais possível. O território da dor. O que realmente acontece quando o dinheiro acaba. Quando o dinheiro acaba, não é apenas a conta bancária que entra no vermelho. A alma também entra. Algo dentro de você perde o equilíbrio, como se o chão ficasse instável e cada passo precisasse ser calculado. Você acorda tentando projetar o próximo movimento, tentando descobrir qual despesa dá para adiar, o que pode ser cortado, quem deve ser evitado para fugir de cobranças e como responder perguntas que você não tem forças para explicar. A falta financeira não mexe apenas com números, ela mexe com a dignidade, com a segurança, com a estrutura emocional que sustenta a rotina. E quando essa estrutura balança, pensamentos que antes eram silenciosos começam a ganhar volume. Pensamentos que dizem que você falhou, que tudo está escapando por entre os dedos, que você perdeu o controle da própria vida.
A dor que nasce nesse território é uma dor que age em várias camadas ao mesmo tempo. Afeta sua mente porque você não consegue desligar os cenários negativos. Afeta seu corpo porque a tensão se acumula nos ombros, no peito e no estômago. Afeta seu sono porque a cabeça não encontra descanso. Afeta até sua fé, porque você começa a achar que Deus está distante, que talvez não esteja ouvindo, que talvez você não seja mais digno de receber a ajuda que tanto pede. E é nesse momento que você passa a sentir vergonha. Uma vergonha que não deixa você pedir socorro, não deixa você admitir que está com medo, não deixa você revelar que por trás de cada sorriso existe um coração esgotado. Você tenta parecer forte, tenta manter a postura, tenta demonstrar que está tudo sob controle, mas a verdade é que existe uma batalha invisível se formando dentro de você. A falta financeira também cria um efeito colateral silencioso, o da comparação. Você olha ao redor e se pergunta por que sua vida parece travada enquanto outras pessoas parecem avançar. Esse pensamento corrói a alma porque a comparação raramente considera aquilo que você já superou, as batalhas que já enfrentou, as noites em que você segurou as pontas sem ninguém perceber. A comparação sempre distorce a realidade e joga você para baixo, alimentando mais medo, mais dúvida, mais sensação de incapacidade. Nesse território da dor, o medo cresce rápido porque ele se alimenta da incerteza. E a incerteza, quando não é guiada pela fé, vira desespero. Mas existe algo importante que você precisa entender. Este território que você está atravessando não é prova de que Deus te abandonou. É apenas o reflexo de um momento em que sua alma precisa de direção. A dor que você sente hoje não define o que Deus está preparando para amanhã. A falta que você vê agora não é a última palavra. E mesmo que tudo pareça sem solução, existe um caminho sendo formado debaixo dessa confusão. Talvez você ainda não consiga ver, talvez o medo esteja turvando sua visão, talvez a vergonha tenha colocado um peso que você não consegue carregar sozinho, mas Deus não te trouxe até aqui para ser destruído por essa crise. Ele te trouxe até aqui para que você reconheça que existe um ponto onde suas forças terminam e onde começam as dele. A dor é real, mas ela não é eterna. E o que está preso hoje pode ser solto amanhã. Continue comigo, porque no próximo momento você vai compreender por que esse medo cresce tanto e como ele age de maneiras que você talvez nunca tenha percebido. Há uma raiz que precisa ser entendida antes que a virada aconteça. Raiz do medo. A batalha interna que ninguém vê. O medo que aparece quando o dinheiro falta não começa no momento em que você percebe a conta vazia. Ele começa antes, em regiões da alma que você nem sempre consegue identificar. O medo nasce das experiências que marcaram você, das palavras que já ouviu, das expectativas que tentou corresponder, das responsabilidades que carrega sem que ninguém perceba. O medo é mais antigo do que a crise atual e, por isso, atinge você tão profundamente. Ele se instala no coração como um visitante indesejado que chega sem pedir licença e começa a ocupar cada espaço disponível, transformando simples preocupações em cenários devastadores que nunca aconteceram, mas que parecem tão reais quanto aquilo que você já viveu. Dentro da sua mente existe um diálogo constante entre a fé que tenta te levantar e o medo que tenta te puxar para baixo. Essa batalha acontece em silêncio, enquanto você tenta manter uma postura firme para não preocupar ninguém. Mas por trás dessa força, existe um coração pedindo socorro. O medo distorce a realidade e faz pequenas situações parecerem montanhas intransponíveis. Ele convence você de que está sozinho, de que não tem saída, de que tudo está perdido.
E quando o medo ocupa esse espaço, ele começa a controlar a forma como você enxerga a vida. Cada decisão parece arriscada, cada passo parece perigoso, cada escolha se torna um motivo para hesitar. Você começa a viver em alerta constante, como se qualquer movimento pudesse desencadear um desastre. A raiz do medo também se alimenta de memórias antigas. Talvez você tenha crescido ouvindo que precisava ser forte o tempo todo. Talvez tenha aprendido que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Talvez tenha vivido momentos em que não havia ninguém para apoiar você. E quando a crise financeira chega, todas essas memórias despertam. A mente começa a repetir frases que você ouviu no passado, frases que te fizeram duvidar do próprio valor. E esse eco interior cria um peso que não corresponde à realidade atual, mas que influencia cada pensamento, cada emoção, cada reação. Quando Jesus disse que o medo paralisa, ele estava falando de uma verdade espiritual e emocional ao mesmo tempo. O medo não apenas mexe com os números que não fecham no fim do mês. Ele mexe com seu senso de identidade, com a percepção que você tem de si mesmo, com a coragem de acreditar que algo pode mudar. Ele rouba a visão, afeta a confiança e faz você enxergar gigantes onde, na verdade, existem apenas desafios temporários. E é essa distorção que mais te desgasta. Não é apenas a preocupação financeira, mas o cansaço emocional de lutar contra uma voz interna que tenta te convencer de que não há esperança. Mas aqui está algo que você precisa compreender. O medo cresce na escuridão, mas perde força quando é exposto à luz. Quando você entende de onde ele vem, ele começa a perder o domínio. Quando você reconhece que essa batalha interna não é uma prova de fraqueza, mas um sinal de que sua alma está pedindo direção, tudo começa a mudar. Deus nunca disse que você não sentiria medo. Ele disse que o medo não teria poder para governar você. E é essa verdade que ele quer relembrar agora. O medo é um adversário real, mas não é invencível. Ele parece gigante apenas enquanto você tenta enfrentá-lo sozinho. Quando você traz Deus para essa batalha, o que parecia impossível começa a se reorganizar. No próximo tópico, você vai compreender por que Deus permite esse silêncio que parece tão doloroso. E o que ele está fazendo enquanto você pensa que nada está acontecendo. Existe um propósito no espaço entre o pedido e a resposta. O silêncio de Deus não é abandono, é preparação. Quando parece que Deus está em silêncio, algo dentro de você começa a se perguntar se ele realmente está ouvindo. A ausência de respostas imediatas cria um espaço onde a mente inventa histórias e todas elas terminam do mesmo jeito, com você acreditando que está sozinho. Mas esse silêncio não é rejeição. Ele é um movimento intencional, cuidadosamente posicionado no tempo certo para alinhar o seu coração ao propósito que Deus está construindo. Quando Deus silencia, ele não está distante. Ele está trabalhando em áreas que você não percebe, organizando caminhos que você ainda não consegue enxergar e fortalecendo partes do seu interior que precisavam amadurecer para receber aquilo que você pediu. O silêncio de Deus é o momento em que ele te convida a olhar além do que é visível. É o instante em que ele tira o barulho ao seu redor para que você consiga enxergar aquilo que a aflição havia obscurecido. Enquanto você pensa que nada está mudando, Deus está reconstruindo sua confiança, moldando sua resistência emocional e preparando o terreno da sua vida para algo que não poderia acontecer se ele tivesse respondido antes da hora. Há orações que precisam de maturidade para serem atendidas. Há pedidos que exigem transformação interna antes da transformação externa. Há respostas que precisam chegar quando você estiver emocionalmente preparado para sustentá-las. Deus não atrasa. Ele salva você de receber algo antes do momento correto. Quando o dinheiro acaba e o medo toma forma, o silêncio parece ainda mais intenso.
Você clama e não sente retorno, chora e não percebe movimento, busca direção e não encontra sinal algum. Mas a falta de respostas não significa a falta de ação. Deus trabalha nos bastidores da alma, ajustando o que está desalinhado. Ele está presente nos detalhes que você ignorou, fortalecendo sua fé quando você achou que ela estava desaparecendo. O silêncio é uma pausa estratégica. É o ponto onde Deus te impede de tomar decisões precipitadas que poderiam comprometer a sua vida. É o intervalo que protege você de escolhas baseadas no desespero. É o instante em que Ele coloca você em uma posição de escuta profunda. Muitas vezes você imaginou que Deus te deixou sozinho, mas Ele estava cuidando de tudo com uma precisão que você não teria percebido se Ele tivesse respondido de imediato. A falta de recursos faz você questionar sua capacidade, mas Deus usa essa mesma falta para mostrar que suas limitações nunca serão maiores do que o poder dele de agir. O silêncio não te afasta de Deus, ele te aproxima. É no silêncio que você descobre o que realmente sustenta sua fé. É no silêncio que você começa a perceber que a queda não destruiu sua essência. É no silêncio que você entende que Deus está promovendo algo maior do que apenas resolver um problema financeiro. Ele está preparando você para uma mudança que começa dentro e depois se reflete fora. Quando você se sente esquecido, Deus está lembrando seu nome em lugares onde você ainda não entrou. Quando você pensa que nada está acontecendo, Ele está movendo portas que só serão abertas no momento exato. Quando você acredita que sua oração não alcançou o céu, Ele está usando cada palavra que saiu da sua boca para construir algo que você não conseguiria imaginar. A preparação divina não falha. Ela apenas não é visível enquanto acontece. Deus não está atrasado. Ele está preparando o cenário da sua virada. No próximo tópico, você vai entender por que, quando tudo parece apertar ao mesmo tempo, isso é um sinal de que algo grande está muito perto de acontecer. Há uma lógica espiritual por trás da pressão que antecede a provisão. O ponto de virada. Quando tudo aperta, algo está prestes a mudar. Existe um ponto na vida em que a pressão fica tão intensa que você começa a acreditar que está à beira de um colapso. As contas se acumulam, as responsabilidades pesam, as possibilidades parecem desaparecer e cada tentativa de resolver algo parece gerar ainda mais preocupação. Nesse momento, você sente que está sendo esmagado por forças maiores do que você consegue suportar. Mas exatamente aí, quando tudo fica mais apertado, quando o medo parece ter mais voz do que a fé, quando as coisas pioram antes de melhorar, existe um princípio espiritual e psicológico agindo ao mesmo tempo. O ponto de virada se aproxima. A pressão não é apenas pressão. Ela é um indicativo de que algo está sendo deslocado no invisível. Quando Deus está prestes a mover uma resposta, existe uma resistência emocional que antecede esse movimento. É como se a alma estivesse sendo puxada para um novo nível, mas antes de chegar lá, ela passasse por um estreitamento. O estreitamento é desconfortável, confuso, silencioso e exaustivo, mas ele revela que a mudança está muito mais próxima do que você imagina. O medo aumenta porque sua mente está tentando se proteger do desconhecido, criando cenários negativos para evitar frustrações futuras. Mas esse mecanismo mental não consegue enxergar o que Deus está preparando do outro lado da situação. Por isso o pânico cresce, não porque as coisas estão piorando, mas porque você está sendo empurrado para um lugar onde não poderá continuar vivendo com as mesmas percepções, os mesmos padrões, os mesmos medos. Jesus frequentemente permitia que seus discípulos enfrentassem momentos de intensa pressão para mostrar que a fé deles precisava amadurecer. A tempestade não era castigo,
era treinamento. A noite escura não era abandono. Era ingrediente para o milagre da manhã seguinte. Assim também acontece com você. Quando tudo aperta, você não está sendo punido, está sendo preparado. A vida espiritual funciona como uma semente. Para germinar, ela precisa ser pressionada pela terra. A pressão faz parte do processo que libera o milagre. Nada surge sem antes atravessar um momento de densidade. Por isso, quando tudo se aperta, quando você pensa que está à beira de perder tudo, é aí que Deus está mais perto de intervir. O ponto de virada não acontece quando tudo está confortável. Ele acontece quando sua visão está embaraçada, quando sua força parece insuficiente, quando você sente vontade de desistir. É nesse ponto que Deus se revela de maneira mais profunda. E existe uma razão para isso. A mente humana só abre espaço para o novo quando percebe que não consegue mais sustentar o velho. A pressão expõe os pontos que precisam ser transformados e, simultaneamente, prepara o coração para receber algo diferente. Quando você chega ao limite, Deus começa a atuar além dele. Quando você perde o controle, ele assume. Quando você não enxerga a saída, ele constrói uma. Você talvez não tenha percebido, mas o fato de você estar ouvindo esta mensagem agora é um sinal claro de que o ponto de virada está em andamento. A dor que você sente não é evidência de fracasso, é evidência de transição, e toda transição exige desconforto. A pressão não está te destruindo, está te empurrando para o lugar onde Deus quer te posicionar. O medo não significa ausência de fé, significa que sua fé está sendo desafiada a crescer para sustentar a mudança que está chegando. Quando parece que tudo o que poderia dar errado está acontecendo ao mesmo tempo, é porque Deus está reorganizando aquilo que você nunca conseguiria alinhar sozinho. No próximo tópico, você vai entender por que o simples ato de parar e ouvir é tão poderoso e como isso se torna um gesto profético capaz de destravar aquilo que está preso ao seu redor. Há um significado profundo por trás desse chamado. O sinal profético. Pare e ouça. Há momentos em que a vida se torna tão barulhenta que você perde completamente a capacidade de distinguir o que é pensamento, o que é medo, o que é emoção e o que é direção. É como se tudo se misturasse, criando uma tempestade dentro de você que não dá espaço para enxergar nem um palmo à frente. O coração acelera. A mente corre em círculos e o medo se aproveita dessa confusão para ocupar cada espaço. É por isso que Deus não apenas chama você, Ele ordena, pare e ouça. Esse comando não é apenas uma frase, é um ato profético, uma intervenção divina no exato ponto em que sua alma está no limite. Quando Deus diz pare, Ele não está pedindo uma pausa comum, mas uma interrupção espiritual capaz de quebrar o ciclo de pensamentos que estavam te arrastando para baixo. Ele puxa você para fora do caos interno e realinha sua percepção com aquilo que Ele está fazendo. Esse chamado é um convite para romper com a velocidade emocional que te desestabilizou. Você está acostumado a resolver tudo correndo, pensando demais, tentando consertar o que não depende apenas das suas forças. Mas quando Deus diz pare, Ele está dizendo o contrário do que você faria naturalmente. Ele está te chamando para um descanso que você nunca permitiu a si mesmo. E quando Ele diz ouça, Ele está devolvendo ao seu espírito a capacidade de perceber o que a dor tentou calar. Muitas vezes você interpreta silêncio como abandono, mas Deus usa o silêncio para que a voz dele não seja abafada pelo desespero. Ao dizer ouça, Ele está retirando você da superfície e puxando sua alma para profundidades onde o medo não tem autoridade. O ato de ouvir é mais forte do que você imagina. Quando você decide ouvir, você abandona a necessidade de controlar tudo. Você reconhece que há algo maior acontecendo, mesmo que ainda não faça sentido.
Você abre espaço para que Deus fale de maneiras que sua mente nunca conseguiria acessar sozinha. Ouvir a Deus não significa apenas captar uma mensagem. Significa entrar numa postura espiritual onde você deixa de lutar com as próprias forças e começa a se mover com a força de Deus. E este é o lugar onde milagres começam a acontecer. A fé não cresce no barulho. A fé cresce na escuta. Existe também um significado psicológico por trás desse ato. Quando você para, seu cérebro sai do estado de alerta exagerado que gera pânico e passa a entrar em um estado onde é possível raciocinar com clareza. Quando você ouve, você diminui a intensidade da ansiedade e permite que sua mente recupere a perspectiva que perdeu. Esse processo emocional se alinha ao processo espiritual, criando um ambiente interno onde você consegue perceber o que Deus está tentando mostrar. É nesse ponto que a confusão se desfaz e a esperança começa a reorganizar tudo dentro de você. Jesus muitas vezes chamava os discípulos não apenas para caminhar, mas para parar. Ele sabia que quando a alma está agitada, ela não consegue reconhecer a presença de Deus, mesmo quando Ele está muito perto. É exatamente isso que acontece com você. A agitação esconde o mover de Deus. Mas quando você responde ao chamado pare e ouça, você reposiciona o coração na frequência certa para perceber o que antes estava encoberto pelo medo. Agora, algo importante precisa ser entendido. Quando Deus te chama para parar e ouvir, Ele sabe que há uma palavra específica destinada ao seu coração. Uma palavra que não é genérica, nem repetitiva, nem superficial. Uma palavra que toca exatamente o ponto da ferida que você tentou esconder. Uma palavra que só Ele poderia falar da forma exata que você precisa. E é isso que Ele quer entregar a você a partir do próximo momento. No próximo tópico você vai receber a palavra direcionada de Deus para este dia, para esta fase, para esta luta que tem consumido suas forças. Uma mensagem que não é teórica, mas profundamente pessoal. A palavra direcionada de Deus para hoje. Há momentos em que a alma está tão cansada que qualquer palavra de conforto parece distante. Você tenta acreditar, tenta confiar, tenta segurar firme, mas dentro de você existe uma parte que está implorando por uma resposta clara, algo que realmente faça diferença, algo que traga luz para dentro da escuridão que você vem enfrentando. E é neste exato estado emocional que Deus fala com maior precisão. Ele enxerga o que ninguém vê. Ele ouve aquilo que você não disse a ninguém. Ele sabe exatamente onde sua força acabou e conhece as batalhas silenciosas que você tem travado sem testemunhas. Hoje Ele não fala ao acaso. Fala diretamente ao ponto mais sensível do seu coração. Deus sabe da conta que venceu e tirou sua paz. Sabe do olhar que você desviou para não demonstrar preocupação. Sabe do aperto no peito que você sentiu tentando parecer tranquilo diante de quem depende de você. Sabe da frustração que entrou quando você deu o seu melhor e mesmo assim nada saiu como você esperava. Sabe das noites em que você acordou sem conseguir respirar direito, porque a ansiedade apertou sua alma e a sensação de descontrole tomou conta de tudo. Ele viu quando você pensou que não tinha mais saída e quando a ideia de desistir passou pela sua mente, mesmo que por alguns segundos. Ele viu e ele permaneceu ao seu lado, mesmo quando você achou que estava sozinho. A palavra de Deus para você hoje é simples, profunda e completamente necessária. Você não perdeu o olhar dele. Nada do que você enfrenta agora é grande demais para que ele intervenha. A ausência de respostas não significa ausência de ação. Você está atravessando um período de reorganização espiritual. O medo que você sente não é sinal de fraqueza. É reação à tensão de uma mudança que está se aproximando.
Deus está te chamando para descansar na presença dele, porque ele está cuidando do que você não consegue controlar. Ele está abrindo caminhos que ainda não apareceram. Ele está desfazendo nós que você tentou resolver sozinho. Ele está preparando aquilo que você pediu, mas de um jeito que vai surpreender você. Deus está dizendo ao seu coração que essa situação financeira que parece te esmagar não será o fim da sua história. Ele está movendo peças que você não vê. Ele está usando pessoas que você nem imagina. Ele está alinhando oportunidades que não estavam acessíveis enquanto você tentava lutar com suas próprias forças. Ele não vai permitir que esse desespero determine o seu futuro. Ele vai transformar esse cenário de falta em uma porta de provisão que você vai poder reconhecer claramente como obra dele. Nada na sua vida está parado. Nada está perdido. Nada está fora da direção divina. Deus está apenas preparando o momento exato para virar aquilo que hoje causa medo. A dor que você sente hoje não será desperdiçada. Ela está sendo transformada em força, em discernimento, em maturidade espiritual. Deus está te moldando para que, quando a provisão vier, você tenha estrutura para mantê-la. Ele está te ensinando a confiar quando a lógica falha. Ele está te levando para um nível onde sua fé não é movida pelo que você vê, mas pelo que você sabe sobre quem Ele é. A sua vida não será definida por esta estação. Ela será marcada pela virada que Deus está preparando no silêncio. No próximo tópico, você será conduzido à oração que começa a destravar aquilo que está preso e abre espaço para o movimento de Deus que já está em andamento. A oração não é um ritual, é o encontro onde sua alma se alinha com a intervenção divina. A oração de transformação financeira e emocional. Antes de começarmos esta oração, coloque sua alma no lugar onde ela consiga respirar. Você passou tempo demais tentando sustentar o que te pesa, tentando resolver o que te escapa, tentando ser forte quando por dentro estava desmoronando. Agora é o momento de colocar esse fardo diante de Deus e permitir que Ele faça aquilo que você não consegue. Feche os olhos por um instante ou apenas suavize o olhar para dentro. Imagine que tudo o que está apertando sua mente, tudo o que está te empurrando para a exaustão, tudo o que te faz temer o amanhã, está sendo trazido à luz para ser entregue nas mãos de Deus. Esta oração não é para ser repetida como rotina, é para ser vivida. É para ser respirada, é para ser sentida entrando nas partes da sua alma que estão cansadas demais para continuar lutando com as próprias forças. Deus, neste momento eu oro pela vida desta pessoa que está ouvindo estas palavras com o coração aberto, mesmo carregando uma dor que ela tenta esconder há muito tempo. Tu sabes do peso que ela carrega. Tu sabes do medo que tenta tirar a paz dela. Tu sabes do desespero que vem quando ela olha para a situação financeira e não consegue ver saída alguma. Pai, entra agora nos espaços onde ela já perdeu o controle e onde ela acredita que está falhando. Toca no lugar onde a ansiedade criou raízes profundas. Toca nos pensamentos que tentam convencer ela de que não há esperança. Toca no peso que fez ela ficar à beira de desistir tantas vezes. Toca no coração que está exausto de lutar. Senhor, coloca ordem onde existe confusão. Acalma o que está agitado. Reorganiza o que ela não consegue mais segurar. Estende tua mão sobre as áreas da vida dela que foram afetadas pela falta, pela insegurança e pelo medo. Onde houve portas que se fecharam, começa a destravar novas possibilidades. Onde houve tentativas que não deram certo, começa a preparar oportunidades que ela ainda não imaginou. Onde houve vergonha, coloca honra. Onde houve desespero, coloca paz. Onde houve vazio, coloca provisão. Entra nos bastidores da vida dela e começa a mover aquilo que está preso, aquilo que está travado, aquilo que parece impossível de ser resolvido.
Deus quebra agora o ciclo emocional que prende essa pessoa em pensamentos de derrota. Remove as raízes de insegurança que fazem ela acreditar que não é capaz. Quita o peso emocional que a falta financeira gerou dentro dela. Derrama sobre esta alma uma esperança nova, uma força que ela não sabia que ainda tinha, uma coragem que brota do teu espírito e não da lógica humana. Restaura o fôlego que foi perdido no meio das lutas. Cura o cansaço profundo que tomou conta dela. Mostra para ela que a situação atual não define o futuro e que o medo não tem autoridade sobre o destino que tu tens preparado. Pai, coloca acesso onde parecia bloqueado. Coloca sabedoria onde havia confusão. Coloca oportunidades onde antes havia portas trancadas. Coloca direção clara onde ela só via incerteza. Libera provisão de maneiras que confirmem ao coração dela que foi a tua mão agindo. Abre caminhos que ela nunca havia considerado. Move recursos que estavam travados. Levanta pessoas certas para ajudar no momento certo. E, principalmente, fortalece esta alma para que ela não se entregue ao desespero, mas caminhe com a certeza de que tu estás trabalhando mesmo quando ela não sente nada. Deus, recebe esta oração como entrega. Recebe cada lágrima que ela segurou. Recebe cada pedido que ela fez em silêncio. Recebe cada pensamento que ela tentou esconder. Toma a vida dela em tuas mãos e começa a virar tudo o que precisa ser virado. O teu tempo é perfeito e a tua provisão nunca falha. Que esta oração seja o início da mudança que ela tanto espera. Que a paz que excede todo o entendimento comece a tomar conta agora mesmo. No próximo tópico, ela será guiada por declarações que quebram o medo e abrem espaço para a provisão divina se manifestar. Palavras que fortalecem a fé e reposicionam o coração diante do futuro. Declarações para quebrar o medo e atrair provisão. Existe um momento na caminhada espiritual em que a oração precisa se transformar em declaração. A oração abre o caminho, mas a declaração firma os pés para que você caminhe por ele. Quando você declara algo em fé, não está tentando convencer o universo. Está lembrando sua própria alma da verdade que Deus estabeleceu sobre você. O medo cresce quando a mente repete pensamentos negativos, mas a fé cresce quando a boca declara aquilo que Deus já disse. Por isso, agora é o momento de reposicionar sua voz, porque a forma como você fala sobre sua vida cria força para atravessar aquilo que parecia impossível. A confissão não é um ritual, é uma resposta espiritual ao que Deus está fazendo enquanto você ouve esta mensagem. Respire fundo por um instante e perceba como o ambiente interno já está diferente. A oração anterior abriu espaço dentro de você. Agora, você precisa ocupar esse espaço com palavras que sustentem a mudança que Deus está promovendo. A declaração é o movimento que rompe o cerco que estava te pressionando. É como acender uma luz em um quarto onde você passou tempo demais no escuro. A luz não resolve todos os problemas, mas torna impossível continuar acreditando que a escuridão era maior do que realmente era. O medo sempre tenta dominar a narrativa dentro de você, mas quando você declara a verdade, a narrativa muda. E quando a narrativa muda, a visão muda. E quando a visão muda, o caminho aparece. Comece dizendo dentro de si, ou em voz baixa, se puder, que o medo não governa mais a sua vida. Não porque você ficou forte de repente, mas porque você finalmente entendeu que não precisa lutar sozinho. Deus está à frente desta batalha e você está sob a direção dele. Essa declaração quebra o domínio psicológico do medo, porque o medo perde força quando você deixa de aceitá-lo como dono da sua história.
Depois, afirme que Deus é seu provedor. Isso não é uma frase bonita. É a verdade que sustenta a caminhada de todos aqueles que confiaram em Deus em momentos de extrema fragilidade. Dizer isso em voz firme reposiciona você espiritualmente. Não importa o quanto falte, a provisão que vem de Deus não depende de circunstâncias favoráveis, mas da fidelidade dele. Agora permita que sua alma receba a declaração de que há uma porta se abrindo. Mesmo que você não veja, mesmo que tudo ao redor diga o contrário, a porta está em movimento. Quando você declara que uma porta se abre, você está se alinhando com aquilo que Deus está movimentando no invisível. Por fim, diga que você recebe a virada de Deus. Essa frase sela a mudança que está acontecendo dentro de você. Você não está pedindo, está recebendo. Está aceitando que Deus está virando o que parecia estático, destravando o que parecia bloqueado, restaurando o que parecia perdido. Essas declarações não são promessas vazias. Elas funcionam porque reorganizam a mente, fortalecem o espírito e rompem a narrativa que mantinha você paralisado. Quando você declara, sua alma se levanta. Quando sua alma se levanta, sua fé desperta. E quando sua fé desperta, Deus encontra espaço dentro de você para agir de maneira mais profunda e mais clara. A virada sempre começa assim, em silêncio, depois em oração e finalmente em declaração. É o ciclo que reposiciona o coração para receber aquilo que Deus está liberando. No próximo tópico, você será conduzido ao encerramento final, onde a proclamação sobre sua vida será selada com força e onde uma chamada especial será feita para que você continue caminhando neste propósito e sustentando esta obra que toca tantas vidas. A esta altura do vídeo, sua alma já não está no mesmo lugar onde começou. Algo dentro de você foi rearrumado, não pela força humana, mas pela presença de Deus, que falou com clareza enquanto você caminhava por cada etapa desta mensagem. Agora, este é o momento de selar tudo o que foi construído até aqui. Porque o que transforma não é apenas ouvir, é permitir que a verdade penetre o suficiente para mudar a forma como você volta a olhar para a vida. Por isso, deixe que seu coração fique completamente aberto para esta proclamação final. Há palavras que não são apenas ditas, mas plantadas. E quando Deus planta algo dentro de você, isso se torna impossível de ser arrancado pelo medo, pela falta, pela dúvida ou pela circunstância. A partir de agora, proclamo sobre a sua vida que o medo não tem mais autoridade para governar seus pensamentos. Ele não dita mais o ritmo do seu dia, não controla suas decisões, não determina sua visão. O peso que te acompanhava perde forças enquanto você permite que Deus tome o controle. A presença dele entra nos lugares onde você já não tinha energia para lutar e começa a restabelecer o equilíbrio emocional que a preocupação havia destruído. Proclamo que a paz, aquela paz que não depende das condições financeiras e nem das circunstâncias externas, começa a se manifestar dentro de você como um ponto de luz que se expande e ocupa tudo ao redor. O medo gritou por muito tempo, mas agora a voz de Deus fala mais alto. Também declaro que a provisão de Deus está caminhando na sua direção com mais precisão do que você imagina. Nada está parado. Nada está atrasado, nada está bloqueado para sempre. Os caminhos que você não enxergava estão sendo alinhados neste momento. Portas que pareciam completamente fechadas estão sendo destravadas no ritmo perfeito do tempo de Deus. A confusão que te cercava está se dissipando como neblina diante da primeira luz da manhã. Você não está mais à deriva. Você está sendo guiado, direcionado, conduzido por uma mão que nunca falha. Proclamo que este não é apenas o fim de uma oração. É o início de um ciclo novo, onde sua fé se levanta e sua visão muda.
E agora, como pastor do seu coração, como alguém que caminha com você neste momento espiritual, eu te faço um pedido essencial. Se esta mensagem tocou sua alma, se esta oração encontrou um lugar profundo dentro de você, se você sentiu que Deus falou de maneiras que você não esperava, inscreva-se agora neste canal. Não é apenas um gesto simples. É uma escolha que sustenta este ministério e permite que pessoas que estão vivendo as mesmas dores que você viveu encontrem esperança quando mais precisam. Cada inscrição fortalece esta obra, cada like amplia o alcance, cada compartilhamento leva vida para alguém que talvez esteja a minutos de desistir. Quando você se inscreve, você não apoia apenas um vídeo. Você participa de algo maior, de um propósito que alcança casas, famílias e corações que estão clamando por socorro. Por isso, clique em inscrever-se. Aperte o gostei. Permita que esta mensagem chegue aos lugares onde o desespero tentou fazer morada. Este canal existe para isso. Para ser um farol quando tudo escurece, para ser voz quando o silêncio machuca, para ser abraço quando o medo aperta. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua jornada e tudo aquilo que Ele já começou a transformar dentro de você. A virada não é promessa distante, ela já começou.